minha alegria. Em meu ser brota a todo instante uma vontade de gritar. Será meu desespero ou será a loucura do meu ser? Ah, como é difícil não compreender que a vida continua. E quando não se vive mais aí, se vê a própria vida de outra forma. E o pior é que passa-se um filme em nossa mente, onde o ator ou atriz principal somos nós mesmos. É muito engraçado para escrever. E hoje, neste dia, dirijo-vos a todos os que na terra vivem. Amem muito e não busquem os olhares dos homens, nem a exaltação no templo do orgulho. Pois quando aqui cheguei, refleti muito. Me penitenciei, pois foram tantos os enganos, e muitos dos benefícios que pensei ter feito foram contados, na conta de me promover aos olhos dos outros. Oh, que vergonha, que engano! Meus caros irmãos na carne, não percam tempo em te promover, em falsear uma personalidade que não consegue ser. Antes, busca te permanecer digna de merecer ser, ao menos, verdadeira em tuas ações, na tua intimidade e juntamente com tua vontade de ser a mesma na intimidade e na vida eterna. Bem, realizei um grande sonho de escrever aos que na terra vivem. Obrigada a todos da iniciante Jerusa. Psicografia recebida pelo médium José Fernando Araújo em 30 de maio de 2010, na reunião mediúnica da CEIU. Obrigada. Boa noite a todos. Muito alto. A minha voz já é suave, né, para vocês ficar ouvirem assim, nesse tom. Bem, sejam bem-vindos a mais um encontro na nossa comunidade, né? Função social do espírita, né? Diante desse tema, todos nós pensamos que, a função social de um espírita não se pode deixar de falar sem falar de uma casa espírita. E muitos veem uma casa espírita como um simples repositório de doações, né? Muitas palestras, ensinamentos, às vezes visitas em hospitais, ou seja, várias pessoas se reúnem para fazer uma assistência social, né? Claro, a nossa casa ela tem essa assistência social. Não temos um grupo de pessoas que se reúnem e vão fazer sopas e vão visitar ancianatos. Não. A função da nossa casa, né, é a função moral, que diz do Espiritismo. É claro, a gente sempre auxilia pessoas que vêm em busca de alimentos, de roupas, pessoas que necessitam de fraldas, né? Mas essa é a caridade mais fácil, como a gente já cansou de falar aqui. É a caridade mais fácil de se fazer. É a caridade material, desculpa. Uma casa espírita, ela vai muito mais além do que aquilo que a gente pode ver, do que os nossos olhos conseguem enxergar, os nossos olhos carnais. Essa casa pequenininha, de madeira, né, que era a casinha amarela, ela vai muito mais além. Existe, com certeza, vários andares aqui para cima. E é essa a função social do Espiritismo. Auxiliar encarnados e desencarnados. Como a gente está numa doutrina espírita, é claro que a gente acredita no Espiritismo. Na existência dos espíritos, na nossa vida que continua após a nossa morte. Muitos chegamos aqui à procura de auxílio, às vezes materiais, quando ainda não temos o conhecimento do que é realmente o Espiritismo. Muitas pessoas vêm de várias religiões que não conseguiram se encontrar ainda. E conseguem no Espiritismo, né, encontrar aquela luz, aquele algo que faltava. A doutrina espírita, ela é nada mais, nada menos do que a explicação de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos, é o que cada um de nós gostaríamos de saber.
Mas basta nós olharmos as nossas atitudes diárias e a gente acreditando numa vida após a morte, a gente vai saber para onde vai, né? A casa espírita, ela é a universidade dos espíritos. Essa é a função de uma casa espírita de verdade. Nós não podemos deixar de ler quando fizemos o primário, o ensino médio, o fundamental, enfim, e aí a gente não quer mais ler, né? A gente aprendeu aquilo, não tem mais como dizer eu não sei ler, porque eu aprendi a ler. E a doutrina espírita, ela nos cobra isso. Não adianta dizer que eu não sabia a partir do momento que nós ouvimos que seja uma palestra espírita. Na verdade, a gente sabe do que precisamos fazer. A gente sabe da nossa responsabilidade diante a comunidade. A nossa responsabilidade, ela vai, desde que a gente frequente uma casa espírita, ela vai além daquilo do que nós possamos imaginar. Uma casa espírita de verdade, séria, com os objetivos de Jesus, ela tem que dar aos seus frequentadores a oportunidade da sua melhora moral. Porque nós damos a oportunidade e só não se melhora quem não quer. Temos o conhecimento, temos os livros, as psicografias, como leu a Gisele. E num passado, muitos povos, eles procuravam progredir, né, pelo lado material. Porque no entendimento deles, era a única coisa que eles acreditavam. Que as pessoas podiam crescer só materialmente. Porque eles não tinham conhecimento de uma vida após a morte. Mesmo quando Jesus veio e se fez presente diante dos seus apóstolos, né? Ele teve que se fazer presente na característica dele para que as pessoas pudessem realmente acreditar que era ele. Para ter a certeza de que a vida continua. E muitos de nós que aqui estamos, queremos cobrar de nossos parentes, de nossos amigos, das pessoas que convivem conosco, a melhora moral. E a gente não consegue fazer com que eles tenham, através de nós, esse conhecimento. Por quê? Muitas vezes, a hora não chegou ainda para muitas pessoas. Muitas pessoas acham que o Espiritismo ainda é uma casa, ou uma doutrina, ou uma religião, que vai poder dizer o que vai acontecer com você amanhã, se você vai ser bem-sucedido no seu trabalho, se vai dar certo aquele namoro. E a gente tem que ter a caridade de explicar o que é a doutrina espírita. Porque se todos nós que aqui estamos como voluntários, trabalhadores desta comunidade, com certeza a gente ia saber o número da loto, da Sena, né, da Mega Sena. A gente não teria problemas financeiros, pelo menos. Emocionais a gente teria, porque a gente nunca ia estar satisfeito também. A gente ia ter o lado material. Porque nós somos seres eternamente insatisfeitos com quaisquer situações da nossa vida. E aí é onde acontece que muitas pessoas, elas vão se esconder atrás de uma determinada religião para fazer a caridade e a função social. É muito simples, né? A gente participar de um grupo que faz uma assistência social a algumas pessoas. Muitas vezes a gente sai num jornal, numa revista, numa obra social, mas é mais fácil eu pegar aquele alimento, eu fazer isso, do que eu, dentro da minha própria casa, não conseguir fazer essa reforma íntima, essa reforma moral. Quantos de nós já vimos pessoas com vários problemas na sua própria casa, que estão fazendo trabalhos voluntários e não conseguem resolver os seus problemas?
Aí eu trabalho tantos anos numa determinada comunidade, venho para Blumenau e quero trabalhar na comunidade espírita Irmã Lúcia, né? Quem eu sou? Eu tenho uma condição realmente de estar à frente de um trabalho tão sério que eu posso estar enganando a todos vocês, mas a espiritualidade eu nunca vou conseguir enganar. E pior ainda, né? Eu vou estar contraindo muitas dívidas com o mundo espiritual. Nós estávamos conversando semana passada sobre a nossa vida paralela. Na verdade, nós temos duas vidas, né? A gente vive aqui na Terra, com espíritos que estão ainda por aqui, não conseguimos vê-los, e no nosso sono físico, né? E muitos de nós, trabalhadores, voluntários, frequentadores, a humanidade inteira, quando dorme, vai para o mundo espiritual e lá promete muitas coisas. Eu prometo que eu não vou reclamar daquilo que eu escolhi passar, porque eu sei que numa outra vida talvez eu prejudiquei aquela pessoa que mais hoje eu tenho que, entre parênteses, suportar. Eu não vou reclamar e vou assumir com amor, com fraternidade, aquela pessoa que venha a ser o meu filho, o meu marido, meu neto, meu irmão. Eu prometo seguir os caminhos de Jesus, procurar dar o melhor de mim, procurar ser um bom cristão e amar infinitamente a meus amigos e a meus inimigos. Que lindo. Aí a gente acorda, no outro dia, esquece de tudo, acorda até com uma sensação boa, mas no primeiro instante que alguém nos contraria, no primeiro instante que alguém faça alguma coisa que não seja de acordo com aquilo que nós quiséssemos, nós nos irritamos. Aí a gente esquece tudo o que prometeu. A gente esquece que a gente veio para cá para ser feliz. A gente esquece que está aprendendo no Espiritismo que as nossas dificuldades diárias, elas fazem parte da nossa evolução como um cristão. Jesus não veio dizer para nós que, olha, a vida continua e vai ser tudo uma maravilha. Vocês vão ser felizes e não terão problemas. Com certeza nenhum de nós estaríamos aqui. Os nossos problemas, eles são cultivados, criados por nós, muitas vezes pelas pessoas que convivem conosco, mas porque nós deixamos que aquelas situações nos afetam de tal forma. A gente sente a reação aos estímulos exteriores, né? Por que a gente tem algum sentimento? Porque alguma coisa de fora nos faz sentir. Aí, quando a gente tem algum sentimento contrário com aquilo que a gente vem buscando e aprendendo na doutrina espírita, é quando a consciência nos cobra. Puxa, você está lendo, você está aprendendo, e aí o que você está fazendo? E aí, naquele momento que a gente tem esse sentimento, a consciência cobra, mas a gente não consegue conter, e aí a gente verbaliza. E a gente, como a gente diz, a gente desce o salto, né? Então a gente baixa o nível e adora uma discussão. E aí a gente começa os palavrões, e a gente começa a falar insultando um ao outro. Isso de manhã. À tarde, eu tenho meu trabalho voluntário. Aí é como a gente sempre brinca, daí a gente passa na porta e entra num portal. A gente esquece tudo que deixou lá dentro de casa, aquela bagunça emocional. E a gente prefere, se pudéssemos, até dormiríamos fora de casa, né? Para que não precisássemos voltar para resolver a situação. E assim, os anos vão passando. A gente vai continuando aprendendo. Mas,
nós não podemos esquecer que as nossas atitudes, elas vão demonstrar a nossa melhora, ou a nossa estagnação, ou a nossa indiferença diante de uma doutrina que só veio nos trazer as coisas boas. Aí, muitos de nós queremos arranjar uma desculpa para os nossos problemas, porque ninguém me entende na minha casa. Eu sou tão boazinha, eu faço tudo o que os outros querem. E nós exigimos a transformação do outro, enquanto que, na verdade, a transformação tem que ser de nós. Mas essa nossa reforma, ela não pode ser uma coisa superficial. Porque quando a gente faz tudo superficialmente, nunca vai ser de verdade. A gente vai trabalhar mais ou menos, a gente vai casar mais ou menos, a gente vai ser pai ou mãe mais ou menos, a gente vai viver mais ou menos, porque nós somos superficiais. Quando essa transformação for profunda, for verdadeira, e nós dissermos a nós mesmos, eu não quero mais isso para mim, eu preciso mudar, aí sim a gente vai conseguir fazer uma revolução. Mas não uma revolução com armas de guerras exteriores, mas sim uma revolução pacífica, mais profunda e interior dentro de cada um de nós. Aí nós vamos poder chegar realmente numa função social. Porque de nada adianta qualquer coisa que a gente faça em nossa vida se nós não estarmos presentes de verdade naquela situação. Se nós não amarmos de verdade uns aos outros. Porque se isso fosse verdade, e se nós tivéssemos conseguido fazer isso até esse presente momento, com certeza não precisaríamos ter presidente da República, ministros, prefeito, vice, porque nós viveríamos com o mesmo objetivo, de querermos bem a todos de um mesmo país, de um mesmo planeta. Nós não iríamos roubar ninguém, nem trapacear ninguém, nem maltratar ninguém, porque a gente ia estar conseguindo se colocar no lugar daquela pessoa. E nós saberíamos que somos todos filhos de um único Deus. Aí a gente ia viver em paz. Mas como sabemos que esse planeta, ele ainda é um planeta muito, muito atrasado, e é por isso que aqui estamos, para aprendermos realmente o que nós viemos fazer, quem queremos ser e para onde nós poderemos ir. Um grande problema da humanidade é o egoísmo. É a centralização do poder. É a centralização do seu eu. É conseguir ver os defeitos alheios de todas as pessoas, de toda a humanidade. E não conseguir enxergar em nós o maior problema, que é o nosso orgulho. Esse orgulho que muitas pessoas acham que não tem, e é o grande perigo, porque ele nos cega diante de várias situações da nossa vida. O Espiritismo, ele veio fazer, sim, essa revolução moral na humanidade. Por que a revolução moral? Por que será que as pessoas só conseguem se divertir bebendo,
usando drogas. Ah, mas se eu bebo uma cerveja, eu já me descontraio, eu fico mais solto, né? Vocês acham que a gente não ri, não brinca? A gente se encontra às vezes. Mas não tem bebida. Tem refrigerante. Mas eu acredito que se alguém chegasse naquela festa que a gente fez há pouco tempo, eles iam dizer que estava todo mundo bêbado, né? Que a gente estava feliz, era um encontro legal, sabe? A gente vai até montar uma banda, né? Que a gente teve karaokê, então tem pessoas da casa que foram contratadas pela Globo já, porque foi a descoberta do talento do ano, né? Mas eu não vou dizer quem é. Então tem pessoas que talvez observaram e acharam um absurdo as nossas brincadeiras. Tinham crianças, maridos de pessoas que frequentam aqui e o marido não vem. Mas se eu estou fazendo uma coisa que é saudável, sem malícia, já é uma grande coisa. É melhor você brincar sem malícia do que você se fazer de puritano, olhando, julgando aquilo que talvez você gostaria de estar fazendo. E o que a gente cobra nessa casa é a verdade. E só fica quem realmente quer a transformação, mas a verdadeira transformação. Ninguém é santo aqui, todo mundo tem problema, mas uma coisa eu digo para vocês, que é realmente um dos grandes objetivos desta casa espírita, a irmã Lúcia, fazer essa revolução interna nos seus trabalhadores, principalmente. E através dessa revolução interna nossa, conseguir alcançar vocês que estão chegando aqui, como nós, que chegamos há muito tempo atrás. Social, todo mundo pode pertencer a um grupo social. Se você não entrar no esquema deles, você já está fora. Porque não se respeita a sua opinião. Se julga o seu comportamento. E é isso que acontece ainda, infelizmente, na humanidade. Conseguimos ver tantas coisas nos outros que fácil. Que fácil resolver o problema daquela pessoa que vem fazer uma conversa. Educar o filho daquela minha amiga que não sabe dizer não para o filho. Mas muitas vezes, na situação nossa, a gente não consegue resolver um simples problema. E eu sempre digo que resolver o problema dos outros e educar o filho dos outros é a coisa mais fácil em um ser. Quando nós começarmos realmente a querer essa mudança, a jogar para o alto a nossa hipocrisia, a nossa falta de fé, e a nossa falta de coragem para assumirmos quem somos de verdade. Com todos os defeitos que temos. Mas eu quero mudar. Eu preciso. Porque eu vim para cá para ser uma boa pessoa. Para dar o melhor de mim. Para ultrapassar os obstáculos da minha vida com sabedoria, com paciência, com resignação. E aí é quando realmente a humanidade vai se transformar. As pessoas vão fazer essa reforma social tão grande que o Espiritismo veio, vocês podem ter certeza, trazer para todos. Se cada um começar dentro do seu lar, dando exemplo nas suas atitudes, se calando às vezes diante de situações que não merecem continuar uma discussão. As pessoas vão perguntarem, puxa, o que aconteceu? Mesmo que muitas vezes nós seremos taxados pelaquela pessoa velha, antiga, né, pelo homem velho que a gente era. Mas o que importa é a nossa consciência, a nossa conduta, a nossa verdade para conosco.
Se os outros não acreditarem que vocês mudaram, que eu mudei e que a gente realmente quer mudar, deixem. Vai chegar a época deles também quererem essa mudança. Porque eles vão começar a ver que não existe mais sintonia entre as pessoas que querem realmente ser melhores, seguir os ensinamentos de Jesus. E eles vão procurar nos alcançar. Não tem aquele ditado que os últimos serão os primeiros? Isso não quer dizer que mesmo que eu tenha lido todas as obras do Kardec, mesmo que eu tenha não faltado nenhuma palestra nessa comunidade, que eu participe de todos os cursos, eu esteja na frente de qualquer pessoa que chegue aqui hoje. Porque um ensinamento, um aprendizado, que ele não é praticado, ele não vale de nada. Muitas pessoas que estão fora dessa casa, estão em outras religiões, que são tão cristãos quanto muitos de nós. Porque quem faz a religião são as pessoas. E existem pessoas que gostam de se fazerem de cristãos em todos os lugares. Eu vou contar para vocês uma historinha sobre a culpa, né? Nem é uma história, na verdade, é da onde surgiu uma expressão. No tempo dos fariseus, quando as pessoas se achavam no direito de errar, de prejudicar, de maldizer, aí eles faziam na igreja reuniões especiais, aonde os ditos pecadores, né, poderiam jejuar, se ajoelhar, ficar rezando não sei quantas Aves Marias, não sei quantos Pai Nosso, para que eles pudessem ser perdoados pelos pecados. Passado aquele período, nós estávamos salvos. E aí podíamos pecar de novo, fazer de novo, porque era só ir lá fazer tudo aquilo, né? E aí Deus nos perdoava. Mas hoje a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que os pecados que a gente comete, as injustiças, que pecados, na verdade, o Espiritismo vem dizer que são as coisas erradas, né, que a gente faz, que a gente pensa. Nós seremos responsáveis por esses atos. E a única coisa que pode nos salvar é a gente reparar aquele mal que a gente fez, de alguma forma. E a gente sempre coloca a culpa em todas as nossas situações de hoje, numa vida passada. Quem era eu há 5 anos atrás? Quem éramos nós há 3 anos atrás? E melhor perguntando, quem éramos nós antes de conhecer o Espiritismo? Antes de não sermos tão cobrados nesse lado moral, de não julgar, de entender, de compreender. Estou pior? Não creio. Eu parei, eu estagnei? Pode ser. Eu melhorei? Que bom. Mas essa minha melhora está me afastando de algumas pessoas. É uma questão de sintonia. Porque se você realmente quer fazer essa reforma social e participar da reforma espiritual da humanidade, você não vai mais ter sintonia com alguns ambientes de palavrões, de conflitos, de desavenças, de brigas por poderes, dizer que eu mando. E aí, isso é inevitável. Ou as pessoas nos seguem, ou elas se afastam.
E nós temos o dever e a obrigação, quem tem filhos principalmente, passar essa educação moral para os nossos filhos. Não é? E porque a humanidade, ela vai se reestruturando e vai se melhorando. Porque quando a gente desencarnar e vier a reencarnar aqui, que eu acho que é provável, né? Nós seremos uns espíritos melhores, mais evoluídos, porque o espírito não perde a sua essência, o que nós aprendemos até agora. Né? Ele vai permanecer. Mas não vamos esquecer do nosso livre-arbítrio, que ele é quem vai nos dar a nossa velocidade para essa evolução. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu quero, mas eu vou seguir outro caminho. Eu tenho a liberdade de escolha. E essa liberdade que nós temos, que não nos podem tirar, é o que vai dar realmente a nossa velocidade da nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Voltando a falar dos fariseus, eles faziam também, o que eles faziam? Eles pegavam e sacrificavam aves e animais, né? Para que esses animais pudessem ser sacrificados através do seu pecado, ou seja, do seu perdão. Então, eles pegavam os cordeiros, eles julgavam que se eles fossem sacrificados através das minhas faltas, eu seria perdoado. Daí existe um ditado também que diz: morria a besta sacrificada pela bestialidade da humanidade. Daí a explicação e a expressão, né? Porque eles pegavam um bode para que ele levasse toda a culpa dos males feitos pelaquela pessoa. E aí onde veio a expressão do bode expiatório, né? Então, pegou fulano de bode expiatório, ou fulano é o bode expiatório, ou seja, alguém vai ser sacrificado inocentemente pelas nossas falhas e pelas nossas culpas. E nós temos que ter o cuidado de não passarmos uma vida inteira sacrificando pessoas inocentes pela nossa falta de humildade para reconhecermos os nossos erros, os nossos defeitos e as nossas fragilidades. Que sejamos nós os bodes expiatórios, então. E que não façamos de alguém o nosso bode expiatório. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Fiquem em paz e tenham uma boa semana. Obrigada.